Toda luta, mágoa, ansiedade, ou luta sem voz. Essa poderia ser muito bem a resposta de Deus para o animador convite, ou animado convite do profeta Zacarias, quando ele disse: alegre-se muito povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante, vitorioso, mas é humilde. Está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. O tom aqui é alegre-se, mas alegre-se muito mesmo. Bom, a capa que está aí no Data Show mostra que uma das vezes que essa leitura bíblica aparece é um domingo de Ramos, mas nós não estamos no domingo de Ramos. Também aparece no Advento, mas nós não estamos no Advento. Mas aparece também hoje aqui, no sexto domingo após Pentecostes. Então a gente vai ver por que esse texto está localizado aqui. Mas antes, eu mandei nos convites, aí nos grupos, eu gostaria que você agora também lembrasse qual foi a última grande notícia que vocês receberam. Vamos pensando, qual foi a última grande notícia que vocês receberam? Depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito. Meus amados, o livro do profeta Zacarias, ele é muito significativo, especialmente nesse processo de estudos que nós estamos fazendo nos últimos cultos. E só para relembrar, alguns cultos atrás a gente ouviu sobre o profeta Oséias, que ele proclamou a palavra de Deus ao povo de Israel, o reino do norte, que estava sofrendo a ameaça do poderoso exército assírio. E depois Israel foi tomado. Mais ou menos 133 anos depois, aí foi a vez de Judá. E lá estava, entre outros, o profeta Jeremias, que nós falamos nos 2 últimos finais de semana. O profeta Jeremias também pregou a palavra com muita força, mas o povo não queria ouvir. E o profeta Jeremias estava dizendo, e o povo percebeu que agora a ameaça não era mais dos assírios, mas do poderosíssimo exército babilônico. E o povo de Israel, aliás, o povo de Judá, o reino do sul, foi levado para o cativeiro, o exílio babilônico. E o profeta já tinha dito, mais ou menos 70 anos duraria esse sofrimento. E hoje nós temos aí o profeta Zacarias. Não é Oséias, não é Jeremias, mas é Zacarias. Eu não vou entrar em detalhes sobre a data e também a autenticidade desse livro como um todo, mas eu quero chamar a atenção de vocês alguns aspectos, entre eles, olha que interessante, o profeta Zacarias, você sabe onde é que ele nasceu? Ele nasceu lá na Babilônia. Ele nasceu entre os exilados. Ele era da tribo de Levi. Os levitas eram responsáveis pelos serviços no templo. Então, no caso aqui, o profeta Zacarias ele exerceu o ministério profético ao anunciar a palavra e também o ministério sacerdotal. Então, ele era profeta e sacerdote. E ele fez parte daqueles que retornaram para Jerusalém para reconstruir a cidade. Já era o pós-exílio. E ele foi, como uma responsabilidade dele, era animar o povo para que os muros da cidade, as casas das famílias, o templo fosse reconstruído. Então essa era a tarefa do profeta Zacarias. E os livros de Neemias, Esdras e Neemias, eles mostram bem como é que foi essa volta do exílio. Vocês podem ler em casa, que é muito, muito interessante também aquele texto. Eles vão entender o contexto do profeta Zacarias. Mas eu pensei como é que era a vida de Zacarias lá no exílio. Uma das situações que fazia parte da cultura do povo de Deus era proclamar a mensagem de paz para filhos de maneira oral. Então imagine Zacarias no meio do exílio babilônico, ouviu como era maravilhoso o templo, como o Senhor Deus era poderoso, desde quando tirou o povo de Israel da terra do Egito,
com todos os milagres e maravilhas, até aquele momento antes do exílio babilônico, quando Deus, por exemplo, perdoava o pecado do povo com sangue de sacrifícios. Aonde? No templo, que agora estava destruído. Porém, Zacarias agora vive numa nova fase, agora adulta. Ele agora pôde ver e participar de tudo aquilo que ele tinha ouvido falar. Ele participou da tão sonhada volta para Jerusalém, para a reconstrução da cidade, das casas, do templo e uma reconstrução espiritual do povo. Então, Zacarias veio para animar o povo a não desistir de seguir, concluir de fato a tarefa. Agora, esse texto que nós temos hoje, o capítulo 9, já é um contexto pós. Parece que tudo já estava construído. E agora o povo antes preso e exilado, ele é chamado por Deus aqui de prisioneiros da esperança. O texto bíblico não traz o termo prisioneiros da esperança, mas é um termo que foi usado na língua original. Aqueles que ainda têm esperança, ele chama de prisioneiros, no texto bíblico, e depois ele vai dizer aqueles que ainda têm esperança, tá? No versículo 12. Então, se Deus chama esse povo de prisioneiros da esperança, é porque tem um sentido. O significado para eles era talvez muito mais claro que nós, mas eu quero trazer isso. É que o povo na época de exílio viveu a vergonha, a humilhação com o povo estrangeiro. Tanto que tem a citação do poço sem água. Esses poços que eram feitos e não havia água, serviam de prisão para o povo. Muitas vezes uma prisão individual, aí recebia humilhação, e lá estava o povo de Deus. Então o texto bíblico, ele olha para um povo que havia sofrido um governo tirano e opressor, e Deus diz agora vocês são prisioneiros da esperança. Algo totalmente diferente. Por quê? Porque agora há uma nova realidade. Agora vem o rei que era o Messias. Era um rei que tiraria o povo daquele poço sem água. Ele era o rei que, diferente de todos os pomposos e poderosos reis, humanamente falando. E esse rei, esse novo rei, viria ao encontro do povo agora restaurado, que agora tinha um templo de novo construído ou reconstruído, os muros. Houve uma reforma total e também espiritual. Eram novos tempos. Antes, lá no exílio, antes do exílio, o templo, imagine só, acho que eu, se não me engano, comentei semana passada isso também. O templo servia para o povo que tornou o templo um templo idólatra. O templo era um ídolo para o povo de Judá na época. Porque eles confiavam que, já que nós temos o templo aqui, a Arca da Aliança, Deus está conosco. E de fato Deus estava com o povo. E Deus era aquele que, o Senhor dos Exércitos, que lutava poderosamente contra os povos inimigos para manter o seu povo. O problema é que o povo não estava nem aí para Deus, nem aí para o templo e nem aí para as coisas sagradas. Então é um cuidado que nós temos que ter hoje. Tá? Infelizmente, o povo cometeu idolatria. E essa idolatria deu como consequência o necessário exílio babilônico. E o ídolo precisava ser extirpado da vida e do coração do povo. Então, era necessário destruir esse templo idolátrico. Meus amados, pensem nas coisas que vocês mais amam, nas coisas que vocês se apegam, assim como o povo de Israel, o povo de Judá. A confiança não deve estar no templo, nas coisas, na criação, mas no Senhor do templo, no Senhor das coisas, da criação e de todas as bênçãos. Ele é o nosso Deus, não as coisas terrenas. Então agora um povo restaurado, um templo reconstruído e um novo... Não, melhor, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus lá do passado, o mesmo Deus de sempre. Porém agora ele se apresenta como o rei.
e salvador do povo que é chamado de prisioneiros da esperança. Eu fiquei imaginando como seria a volta, a nova vida daquele povo agora na Jerusalém reconstruída. Depois de todo aquele doloroso exílio, aquele aprendizado doloroso, como é que seria a vida do povo? Lá na Babilônia, com toda certeza, o povo lembrava de como era a vida antes. O povo gemia em sofrimento. Lá eles esperavam, clamavam, eles precisavam. E ouviram a última boa e grande notícia. Voltem para Jerusalém e reconstruam as suas casas, o templo, a cidade, as suas vidas. Imaginem que boa, maravilhosa notícia foi essa que eles ouviram. Tudo aquilo que eles haviam perdido, aquilo que havia sido tomado à força, destruído, agora seria restituído. E no final do texto bíblico, Zacarias diz que Deus fala assim: eu vou dar 2 vezes mais bênçãos a vocês. Mas qual que é qual que foi a sua última grande notícia que você recebeu? Qual que foi? Pense. Meus amados, sem querer generalizar, o contexto é bastante amplo, mas me permitem colocar assim: o exílio da pandemia, muito recente, forjou-nos um povo muito frio. Nós voltamos à pandemia muito frios, um povo isolado, individualista, um povo desconfiado, até espiritualmente falando. Um povo que não quer mais, ou precisaria reaprender, mas um povo que voltou da pandemia não quer mais ter comunhão com as pessoas. E nós estamos sendo reensinados, restaurados na fé e aprendendo dia a dia a valorizar aquilo que nos foi tirado, aquilo que nós perdemos. Quanta gente perdeu nesse tempo? Ou até mesmo valorizar aquilo que corremos o risco de perder a qualquer momento. Quem é que sabe? E para muitos, nos últimos tempos, recentemente, a grande e boa notícia foi: agora ele está bem. Agora ela está voltando para casa. Ela está com vida. Agora você pode visitá-lo. Ou ainda, tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem. Ou ainda mais adiante, uma esperança mais futuramente falando, um dia nós vamos nos reencontrar. Talvez essas foram algumas das boas e grandes notícias ouvidas por muita gente nos últimos tempos. E vocês percebem que nós ainda somos prisioneiros da esperança? Quem é que vive sem esperança? Vocês percebem que a palavra, a boa notícia do profeta Zacarias, ainda é necessária para nós hoje? Para nos animar e esperar o Rei Salvador? Meus amados, eu quero repetir de novo o que eu falei semana passada no profeta Jeremias, agora no profeta Zacarias, que ele nos mostra que a esperança, ela vai muito além daquilo que a gente vê do plano terreno e humano, daquilo que pode ser visto e tocado. É uma mensagem que encontra hoje, e temos que reconhecer, um povo muito voltado ao ativismo, que cresce a cada dia, não é verdade? Nós somos um povo com mais atividades e menos tempo para valorizar aquilo que nos foi restituído, e precisamos pensar a respeito. Porque daqui a pouquinho o tempo de vida termina. Meus amados, lá em Romanos 7, lembra que a gente leu há pouco? O apóstolo Paulo nos mostrou que o pecado ele é tão sorrateiro que ele nos escraviza sem nós percebermos. Nos escraviza na falta de tempo e muito trabalho, embora termos todo o tempo do mundo. Mas é muito trabalho. É preocupação em cima de preocupação. Com o passado, culpa. Com o presente, com o futuro, a preocupação profissional, com a saúde, com a economia do país, o que vai ser de nós, e assim por diante. O povo de Deus ele é muito voltado para o plano terreno, para as coisas deste mundo. E temos que também pensar e considerar que Deus está sendo substituído pelos ídolos que nós amamos e valorizamos, e nos preocupamos, e cuidamos, e queremos cuidar.
Deus está sendo substituído por esses ídolos. Quem é o Deus? O seu Deus. Que o Senhor Deus não nos leve de novo para um novo exílio, mas que Ele possa reinar soberano em nossos corações e em nossas vidas. Por isso o profeta Zacarias, ele diz, alegre-se, mas alegre-se muito, povo. Porque, lembram, a aliança que foi feita com sangue, selada com sangue, apontando para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Alegre-se muito, mas muito mesmo, porque vocês foram restaurados. Vocês foram restituídos. Meus amados, e o melhor de tudo, sabe o que é? É o fato de nós podermos participar hoje daquelas coisas impossíveis que Deus já fez. E nós hoje só desfrutamos e participamos. E ainda o melhor está por vir. Nós podemos desfrutar dessa esperança. Assim como essas crianças que foram batizadas hoje, vocês e eu, nós nascemos espiritualmente mortos para Deus. Ou digamos, no exílio espiritual. Mas nós fomos regenerados. Todos nós, meninas também, renascidos espiritualmente. E aí nós andamos em novidade de vida, certo? Nem sempre, né? Mas essa é a nossa realidade. Vocês e eu fazemos parte dos prisioneiros da esperança. E nós precisamos ouvir sempre de novo esse lindo texto que Jesus trouxe para nós. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Aprendam comigo, pois sou bondoso e tenho um coração humilde, vocês encontrarão descanso. As cargas que eu ponho sobre vocês é leve. Meus amados, comparem a graça de Deus ou a lei graciosa de Deus com o pecado que a gente carrega com a culpa. Por isso, venham a mim, derramem-se a mim, disse Jesus. Entreguem para mim essa culpa, seus pecados. Eu vou dar descanso. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Esse é o povo do novo Rei e Senhor e Salvador Jesus. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Salvador. Ele é paciente, amoroso Mestre, a quem nós estamos ligados, ou até presos em esperança de que o melhor ainda está por vir. Por mais difícil que seja ouvir o que vocês ouvem, ver o que vocês veem diariamente, ou o que vocês sentem, as suas aflições, por mais difícil que isso seja, não deixem de lembrar que os prisioneiros da esperança olham para aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que foi levado ao exílio, onde ele sofreu, morreu por causa dos nossos pecados, em nosso favor. E ao derramar o seu santo e precioso sangue na cruz, o sangue do Cordeiro, houve uma nova aliança, um novo acordo, que foi selado com o sangue, não de sacrifícios, mas do grande, único e suficiente sacrifício Jesus. Por isso, alegre-se muito, mas muito mesmo, estimados irmãos e irmãs em Cristo. Querida família Concórdia, aos que nos ouvem, alegrem-se muito, porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor Deus. O exílio de Cristo trouxe liberdade e esperanças renovadas para nós, ainda hoje. A sua morte resultou em vida para nós, aqui e também na eternidade, para que nós, como prisioneiros da esperança, tenhamos um coração enraizado em Cristo e, de fato, vivamos uma nova vida, porque Ele continua perdoando, curando, restaurando, restituindo, salvando. Nós, é claro, ainda esperamos o seu chamado para a vida eterna lá no céu, porque o melhor ainda está por vir. E as provas disso são lembradas quando a gente olha e lembra da cruz de Cristo. E nós, pela fé nele, carregamos a cruz com alegria, porque é o que nos identifica como povo de Deus. É uma realidade em que muitas vezes sim cansa, entristece, mas o descanso também vem dele. É Jesus. Então, meus amados, por que esperar parados? Vivamos essa nova realidade numa vida santificada, conforme o texto bíblico que é lema
desse quadriênio, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês já receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem unidos a Ele, vivendo nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. É o que diz a palavra. Então, vivamos essa nova realidade de esperança pelo melhor. Portanto, querida congregação, alegre-se muito, porque vocês são a igreja de Cristo. E Ele diz, não temas, porque eu sou o seu Deus. Amém. Que essa esperança e essa paz que vem de Deus possa guardar os nossos corações sempre em esperança, sempre nessa esperança e nessa paz que o mundo não pode dar, pela graça e o amor de Jesus. Amém. Ele tem cuidado de nós, em Cristo nunca estaremos